Boa tarde. Dizer não, saber dizer não, será importante? Será mais difícil dizer não do que dizer sim? O que é que o não vale no relacionamento humano? É o assunto para a conversa desta tarde. É como o polo negativo e positivo de uma bateria. A vida é feita de escolhas e de diferentes variáveis opcionais. Muitas passam pelo sim, outras tantas pelo não. É assim no amor, nas amizades, nas trivialidades do dia-a-dia ou nas mais delicadas relações laborais. Seja como for, o não é naturalmente uma resposta que gera alguma urticária social, tanto em quem a dá como em quem a ouve. Mas, por vezes, há negas inevitáveis para o bem da própria comunidade. Saber dizer não é o dilema em destaque na discussão de hoje do Sociedade Civil. E agora que a Páscoa se aproxima, recebemos o cônego Jorge Coutinho, presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, que nos vem apresentar o que pode visitar durante esta quadra na cidade dos Arcebispos. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Será que precisamos mesmo dizer não às vezes? Para que é que o não serve? São perguntas que vou colocar hoje aos meus convidados no Sociedade Civil. Vão estar connosco a Sara Melo, psiquiatra da infância e da adolescência no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho. A Catarina Lucas, psicóloga, formadora e escritora. Está connosco também o Alexandre Ventura, professor do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro. E a Joana Areias, life coach, especialista em propósito de vida. O não é muito fácil de dizer a maior parte das vezes e muitas vezes encontramos subterfúgios para não ter que o pronunciar. Será que precisamos verdadeiramente dele? É das primeiras palavras que aprendemos a dizer logo a seguir ao papá e mamã. Mas se na infância o não é um dado adquirido quando não queremos comer os brócolos, a sopa e o peixe, à medida que as idiosincrasias do socialmente correto se entranham nos nossos genes, parece que o talento para dizer não acaba por ficar mais frouxo com a idade. Todos temos pavor desta palavra. Regra geral, a negação nunca é bem vista pelo interlocutor e há um desejo subliminar em cada um de não querer ferir suscetibilidades com uma nega. E terá sido assim que se inventou o NIN. O nem sim, nem sopas. O não que não tomba. O não inofensivo, mas que também não resolve a vida de ninguém. Num relacionamento amoroso que dá os primeiros passos, dizer não pode ser uma sentença que dita o fracasso da relação. Num casamento, dizer não pode ser o início de uma discussão. E até num divórcio, o não origina umas quantas dores de cabeça. No mundo do trabalho, a fragilidade laboral cria igualmente relações de dependência que levam muitos trabalhadores a temer dizer não ao chefe ou ao patrão, não ao trabalho fora de horas, não a tarefas que ultrapassam as funções do funcionário. Ora, isso é tudo muito bonito de se dizer, mas se alguém ousa dizer não, há um enorme exército de reserva nos centros de emprego de trabalhadores dispostos a dizer sim a tudo e mais alguma coisa. Ora, a conversa que se segue não terá palavras proibidas como os velhinhos passatempos da rádio. Sim, não ou talvez. Fazem parte do dicionário da vida, mas precisamos de aprender a articulá-los melhor na conta e nas alturas certas. Saber dizer não, será que é importante? É a primeira questão que vamos lançar aqui hoje no Sociedade Civil. Muito boa tarde e obrigada aos meus convidados. Sara Melo, vou começar por si. É importante sabermos dizer não? É importantíssimo. Não sabemos todos dizer não? O não é inato e como se dizia agora na peça de abertura, é das primeiras palavras que os bebés aprendem a dizer. Às vezes até é a primeira mesmo. Mas até antes de ser verbalizado, o não já existe no pensamento do bebê e até pode ser expresso por alguns gestos e pelo afastamento em relação ao outro, ao pelo objeto, também, pelo choro, sim. Portanto, o não é inato. Todos nós sabemos dizer não e temos que dizer não. Ainda antes de falarmos? Ainda antes de falarmos. E para que é que precisamos desse não inato? O não, para que é que ele serve? E eu vou falar muito do bebê, porque acho que, de facto, dentro do desenvolvimento psicoafetivo, no primeiro ano de vida, nós aprendemos muito até do ser humano. E o não tem um papel muito importante, quer na formação da identidade, da afirmação,
da diferença em relação ao outro e a criança adquire o não quando é capaz de se distinguir em relação à mãe ou ao cuidador primário. Porque durante uns meses, bebê e mãe são o mesmo na cabeça da criança, não é? E, portanto, é importantíssimo na formação da identidade, da afirmação pessoal, mas também na relação social, porque o não existe em relação. Nós não dizemos não sozinhos, não é? Portanto, é uma questão social, de socialização. E a importância da integração do sentido do não tem importância, então, existe como para a própria pessoa se afirmar, mas também para saber negociar, saber os limites, saber até onde é que pode ir, saber tolerar, saber organizar o seu comportamento de acordo com aquilo que vai ser a vida futura. O bebê aprende os limites através do não, aprende a controlar-se, a regular as suas emoções. Usando o não e ouvindo o não, integrando o não dos outros e da sociedade também? Exatamente. A criança na relação diz não, e o jogo do não entre mãe, bebê e cuidador, bebê, adulto, bebê, vai fazer com que a criança aprenda a conhecer os limites sociais, os limites externos, mas os próprios limites internos. Então podemos dizer até certo ponto que o não nos constrói? O não constrói. Aliás, um dos principais estudiosos do desenvolvimento psicoafetivo do bebê, o Spitz, que estudou muito o primeiro ano de vida, considera o não, e nós consideramos o não, um organizador da vida psíquica do bebê. De uma forma geral, nós podemos dizer que o primeiro organizador psicológico do bebê será o sorriso, quando ele é capaz de sorrir e de verificar que existe um outro para além dele. O segundo será a angústia ao estranho, quando percebe, por volta do 8º mês, que existe, de facto, outra pessoa para além dele e outra pessoa para além da mãe, na altura em que os bebés estranham e rejeitam outros colos. E o não é o terceiro organizador, ou seja, o não é importantíssimo para o pensamento, para a afirmação, a construção da identidade, a estruturação da pessoa. Sara Melo, bem-vinda. O não é importante só... peço desculpa. Catarina Lucas. Obrigada. A Sara já estava a falar. Bem-vinda. Obrigada. O não é importante só na altura em que estamos a crescer, que estamos a descobrir-nos e que estamos a aprender, se bem que aprendemos a vida toda, como é óbvio, não é só quando somos crianças, mas aprendemos com outra intensidade quando somos pequeninos. Ou é importante sempre? Sim, o não é importante ao longo da nossa vida toda, não é? Obviamente. Agora, a questão que aqui a colega Sara coloca, obviamente que é de grande importância, porque é desde muito cedo que nós começamos a aprender, é desde muito cedo que nós lidamos com a adversidade, não é? E é esta adversidade que nós vamos ter que gerir ao longo de toda a nossa vida, não é? Portanto, quando procurarmos um trabalho, quando queremos um relacionamento amoroso, quando entramos na faculdade. Portanto, são todos momentos aqui de adversidade em que poderemos, ou não, obviamente, não é, ter que lidar com o não. E é importante que nós já o tenhamos integrado, não é? Anteriormente, desde muito pequeninos, isto tem que ser desde muito pequeninos, não é? Se calhar logo desde bebê, não é? Que nós temos que começar aqui a ouvir este não, que é para aprender que realmente ao longo da nossa vida nós vamos ter que lidar com muitos nãos. Com os nãos que vêm de fora. Exatamente. Em relação a nós. Isso ajuda-nos a aprender a lidar com a frustração? Sem dúvida, com frustração. Nós não conseguimos sempre tudo aquilo que queremos. Obviamente que nós temos que nos esforçar para alcançar aquilo que são os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Agora, a verdade é que nós não conseguimos alcançar tudo aquilo que desejamos. Portanto, é importante nós conseguirmos lidar com esta frustração, com esta adversidade, desde muito cedo. Ou seja, não é nós passarmos, imaginemos aqui, até aos nossos 15 anos, a ouvir sempre sim, não é? Ou maioritariamente sim dos nossos pais, e na altura em que temos que nos confrontar com um não, depois não vamos conseguir saber lidar com ele, porque não ouvimos até lá. E o nosso não para fora? O não que nós dizemos também, obviamente que também... Até que ponto é que ela é importante também? É igualmente importante, não é? Isto porque quando nós dizemos não, estamos a afirmar-nos, não é? Estamos a demonstrar a nossa opinião, a mostrar o nosso ponto de vista, não é? Defender-nos muitas vezes daquilo que não queremos fazer. É uma forma de nos protegermos também? De certa forma é uma forma de nos protegermos, claro que sim. Claro que sim, né? Protegermos também aqui a nossa estabilidade emocional. Mas há quem diga não muitas vezes e passa a vida a dizer não, não, não. E há quem nunca diga ou quase nunca diga. Exatamente. Né? Isto também tem aqui um bocadinho a ver com os nossos estilos comunicacionais, não é? Uma pessoa que nunca diz não tem aqui um estilo um bocadinho mais submisso, mais passivo, portanto esta incapacidade, esta falta de assertividade, não é? Leva-nos a não conseguir dizer não na alturas em que o deveríamos fazer. E depois, por outro lado, temos aquelas pessoas um bocadinho com um estilo mais autoritário, mais agressivo, não é? Que nos dizem muitas vezes não, que é não a tudo, não é? Sempre não. Isto também um bocadinho como forma de se afirmarem e de mostrar posição, não é? Ele também surge muitas vezes
aqui como forma de marcar a sua posição. Alexandre Dura, bem-vindo. No contexto escolar, no contexto, por exemplo, da sala de aula, no relacionamento entre crianças, jovens, professores, qual é o papel, ou qual deve ser, ou pode ser o papel do não? É organizador também aí? O não também é organizador. Este sistema binário entre o sim e o não, ele funciona como organizador, quer no contexto familiar, quer no contexto dos grupos de pertença, quer no contexto da própria sala de aula. E, portanto, um aluno cuja família não o tenha preparado exatamente dentro dessa lógica binária do sim e do não, há coisas que ele pode fazer e coisas que ele não pode fazer, há coisas que ele pode dizer e coisas que ele não pode dizer. E se não tiver a capacidade, a família, de desenvolver na criança essa lógica binária e essa competência para configurar o seu discurso em função do seu interlocutor, é natural que depois, em espaço de sala de aula, isso dê origem a confusões, dê origem a conflitos, ou dê origem a alguma inadequação. Na sala de aula também temos, em princípio, 15, 20, 30 crianças. Sim. Que provavelmente vêm com esses conceitos de casa, mas depois os limites são diferentes e, portanto, esse conceito binário delas também pode ser mais largo ou menos largo. E gerir isso. Exatamente. Não é? Dentro da sala de aula, mesmo que ele venha de casa, deve ser complicado. Utilizei a expressão sistema binário apenas para entendermos que o não vive sem o sim e o sim não vive sem o não. Claro. E depois há alguns matizes intermédios, como é óbvio. Mas, naturalmente, não há nenhuma família que tenha propriamente um padrão igual ao das outras famílias. E não há nenhum professor que também tenha um padrão standardizado relativamente àquilo que tolera e àquilo que não tolera, ou que considera desejável ou que considera indesejável. E o grande problema é quando colocamos em conjunto 20, 25 crianças que têm no meio familiar padrões distintos relativamente às margens de tolerância dos seus comportamentos e dos seus discursos, isso muitas das vezes dá origem à confusão. Dá também origem à confusão o facto de os professores, nas diferentes disciplinas, terem também critérios diferenciados. Não há propriamente uma apreciação padronizada relativamente aos comportamentos das crianças, ou pelo menos mais típicos dessas mesmas crianças. É importante que haja, ou essa diversidade nunca se consegue. É o melhor caminho? Nunca se consegue em meio familiar, mas também é um processo de socialização e, no fundo, tem a ver com a maturidade cívica de uma determinada população. Há pelo menos um conjunto de marcas, há um conjunto de regras e que muitas delas decorrem exatamente do nível de educação que podem beneficiar e criar mais harmonia. Nunca existe uma standardização das apreciações, nem é desejável que exista, nós somos todos iguais e cada uma das famílias tem a sua dinâmica, tem as suas crenças, têm os seus cerimoniais, é natural que exista essa diversidade, mas digamos que quanto maior for a diversidade, maior é a entropia, maior depois a dificuldade de relacionamento entre os alunos, portanto, no grupo turma e com os professores. Não é maior também, porque é maior o desafio, a riqueza na forma como as pessoas se vão socializar e comunicar umas com as outras, não vai criar também mais destreza nas crianças que com o colega do lado podem fazer de uma forma, com o colega do outro já têm que ter outro tipo de cuidado, ou seja, vai obrigar também as crianças a criarem uma personalidade maleável, consoante quem tem à sua frente ou não. Sim. Uma modulação do discurso e uma modulação dos comportamentos e, sobretudo, uma abertura de espírito para o que é diferente. Quer o comportamento do colega, quer a linguagem do colega, quer as ideias do colega, isso é extremamente importante. Uma predisposição para o diferente, para a alternativa. Joana Areias, bem-vinda. Bom, pelo que estávamos a ouvir aqui o Alexandre dizer, na prática, cada um de nós, não há crianças iguais e não há professores iguais, estávamos a ouvir aqui, em relação a estas matérias, cada um de nós constrói o seu universo ou os seus domínios, até onde vai o sim e onde vai o não. Exatamente. De cada pessoa ou não. Sim, eu costumo dizer... Ou sim. Eu costumo sim dizer... e o não nesta conversa vão ser complicados. Exatamente. Eu costumo dizer às pessoas, aos meus clientes e às pessoas com quem trabalho que o não é mais do que uma necessidade, não é? O não é uma inevitabilidade. Porque por cada caminho que eu escolho, há outros que eu abdico e que não escolho. E, portanto, inevitavelmente, como estava aqui a dizer o meu caríssimo colega Alexandre,
há esta polaridade entre sim e o não. Portanto, inevitavelmente, eu, ao dizer sim a algo, estou a dizer não a outras coisas. Portanto, mais do que uma necessidade, o não é uma inevitabilidade. A questão aqui, se calhar, não é tanto se se deve dizer não ou não, ou se diz não ou se diz sim, mas se calhar mais até a que é que se diz não e a que é que se diz sim, a quem é que se diz não e a quem é que se diz sim. E o que acontece com a maioria das pessoas é que temos mais facilidade em dizer não a nós próprios do que se calhar a terceiros, do que se calhar as expectativas de terceiros. Se calhar dizemos mais depressa a nós próprios, é verdade, não? Sim, sim. Porque muitas vezes temos dificuldade em romper com algumas estruturas que criámos na nossa vida e que a sociedade criou para nós e que as expectativas que nós tínhamos para a nossa vida levaram a criar. E, portanto, de repente, o romper com essa estrutura implica dizer um não a essa estrutura, implica começar de novo, implica tomar decisões diferentes, tomar decisões às vezes um pouco controversas para nós próprios, para as pessoas que nos rodeiam. Então, às vezes, evitamos esse conflito e, ao evitar esse conflito, estamos a dizer não à nossa essência, porque, eventualmente, essa mudança seria necessária, seria algo que nós procurávamos e desejávamos. Mas o romper quer dizer que com renunciamos a nós próprios muitas vezes. Exatamente, sim. Por isso é que eu tento explicar às pessoas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar que o não acontece sempre. A questão é a quem é que vai dizer não. Se a si próprio, se ao seu desenvolvimento, se há a mudança que precisa na sua vida, ou se ao exterior, se há aquilo que achou que a sua vida devia ser ou já devia ter sido, todo um conjunto de expectativas que nós criamos. Portanto, sem dúvida que eu concordo com este aspecto das polaridades relativamente a estas questões. E o que é que acontece na nossa cabeça quando por dentro queremos dizer sim e dizemos não? Ou ao contrário, quando por dentro, intimamente, queremos dizer não e dizemos sim? Quer dizer, é curioso, porque as crianças, sobretudo em tenra idade, dizem mais depressa não aos outros do que a si próprias, não é? Eu acho que elas têm até uma fase em que dizem não a tudo. Qualquer coisa sim, não. Sim, existe essa fase e é uma fase necessária. É um treino, um exercício, talvez. Exatamente. Acho que às vezes nem ouvem o que se diz. Essa fase é a fase necessária para integrar o não, precisamente, não é? É a fase em que as crianças impõem o seu limite para perceber o limite dos outros e para, ao afirmarem o seu não, estão à espera do não. No fundo é o que o senso comum fala de testar o limite, não é? De ver até onde é que os pais conseguem ir. Então é a fase em que as crianças procuram exatamente o não. Fala de medir o poder deles também, poder, junto o limite, dos outros, neste caso dos pais. E isso é importantíssimo. Para quê? Exatamente para conseguirem desenvolver estratégias e mecanismos de tolerar a frustração. Se calhar o que acontece depois, a Joana poderá falar disso um bocadinho mais tarde, é que a criança que aprende a tolerar a frustração, isto eu acho que também depende um bocadinho dos temperamentos e das personalidades, não é? Haverá pessoas que poderão ter mais facilidade em frustrar-se e outras menos no futuro, não é? E se calhar as pessoas que mais depressa dirão não aos outros, não é? Serão pessoas com mais dificuldade na frustração, na sua própria frustração. Mas a criança tem dificuldade em frustrar-se e, portanto, diz menos vezes não. Temos todos. Assim, exatamente. Uns mais do que outros, não é? Quem lida melhor ou pior com a frustração, não é? Mas a minha questão era, e a Catarina Tavares me possa ajudar, porque é que muitas vezes sentimos interiormente que o que nós queremos, seja o que for, em que circunstância for, é não, e nós dizemos exatamente o contrário, e outras vezes interiormente é assim, e nós dizemos exatamente o contrário. Passa um bocadinho, não é, pela expectativa do outro e pela nossa necessidade, não é? A tentativa de corresponder à expectativa que os outros nos colocaram, não é? Que os outros colocaram. Obviamente que isto nos condiciona emocionalmente e o nosso equilíbrio emocional, não é? Porque interiormente nós queremos dizer sim ou quereríamos dizer não, mas esta nossa falta de confiança, insegurança, baixa autoestima, seja o que for, ou então simplesmente esta necessidade de corresponder à expectativa do outro leva-nos a dizer sim ou a dizer não, quando efetivamente o que queríamos dizer era ao contrário, mas nós não sabemos o que é que isto vai causar na outra pessoa, qual é a reação que está do outro lado, não é? Portanto, acabamos por cair aqui, muitas vezes, neste erro, não é? De ir ao encontro daquilo que a outra pessoa quer ouvir, mas que nem sempre é aquilo que nós queremos dizer. E, obviamente, que isto cria aqui em nós, assim, um misto, não é, de sentimentos. Por um lado, correspondemos à expectativa do outro, mas, portanto, não era nada disto que eu queria dizer, não é? Portanto, eu fico aqui um bocadinho angustiada, não é?
Mas isso faz parte também do nosso relacionamento. Isso faz parte também. Agora, quando isto chega, isto é para tudo há uma linha que separa, não é? Portanto, quando nós passamos... Há um equilíbrio, não é? Exatamente. Que é Determinada barreira torna-se aqui um bocadinho exagerado e, obviamente, que se nós passamos o tempo a concordar com outra pessoa, a nossa autoafirmação fica aqui um bocadinho comprometida, não é? Muito bem. Eu vou agora ali ao nosso público de hoje, desta tarde, do Sociedade Civil, perceber também como é que o não e o sim funcionam na vida deles e até que ponto é que eles já pensaram também sobre estas questões. Olá, boa tarde, bem-vinda. Como é que se chama? Anitta. Anitta. Que idade tem, posso saber? 27. 27. Diz muitas vezes não na sua vida, não diz? Diz mais vezes sim? Tenho muita dificuldade em dizer que não aos outros. Isso Tem? é uma realidade. Mas sim. sempre teve desde pequenina ou tem mais essa noção sim, agora? Sim. Tenho mais noção disso agora, sim. Principalmente quando me pedem alguma coisa, tenho muita dificuldade em dizer que não. Tem? E consegue perceber porquê que isso acontece? Eu acho que é um bocadinho da minha personalidade. Ou tem receio que haja, da parte dos outros, de quem lhe pede alguma coisa ou de quem está à espera desse sim, a pessoa ligue isso com o gostar ou não gostar, por exemplo. Ou seja, a nossa necessidade de nos sentirmos gostados pelos outros, não é? Exato, também pode ser isso, não é? A expectativa que eles têm de nós e se calhar depois vamos um bocadinho de encontro à expectativa deles. Exato. Então, e diz sim muitas vezes contrariada, é? Algumas. Algumas. Há necessidades é que não. Também sei dizer que não, é certo. Mas também digo que sim, muitas vezes, querendo dizer que não. É? E depois como é que gera essa frustração? Não é fácil, mas vamos aprendendo a lidar um bocadinho com isso. Muito obrigada. Olá, bem-vindo. Como é que se chama? Manuel Gonçalves. É importante dizer não, Manuel, para si? Tem alturas que sim, depende das situações. Eu, como esta menina dizia, em jovem dizia muitas vezes que sim e às vezes arrependia-me, hoje em dia não. Por uma questão de segurança. Sente-se mais seguro hoje, mais maduro, sim, talvez. Sim. E numa idade em que agora só vou até onde quero ir, é isso? Exatamente. O que quer dizer que a idade também nos vai dando essa maturidade e essa capacidade maior de, provavelmente, estabelecer essa fronteira entre o sim e o não? Creio que sim, porque isto, pelo menos comigo, aconteceu. Se fosse a dizer a tudo sim como antigamente fazia... E porquê que acha que quando era jovem dizia muitas vezes sim? Talvez falta de coragem e a educação que fomos levando. Hoje em dia os Uma miúdos, questão de educação? Também, porque hoje em dia os pais dizem aos filhotes, não digas que sim, ou diz que não, por outro lado, não aceites isto, não aceites ser transportado, seja por quem quer que seja, não aceites dinheiro de pessoas que não conheces. Portanto, hoje em dia... Uma série de regras que começam com não, não é? Começam com não, exatamente. E é preciso ter a coragem de saber e utilizar Mas sabe, essa uma das palavra. críticas que se faz muito aos pais de hoje é precisamente o deles não saberem dizer não. É de dizerem sim vezes demais e não usarem o não tanto como deviam usar. Mas creio que é uma forma de segurança para entre eles e os filhos. Dizer não a qualquer situação. No seu mesmo. caso, quando era jovem, acha que dizia mais vezes sim, porquê? Para ser aceite no grupo? Para criar o seu grupo de amigos? Fazer parte, digamos assim? Também isso. O dizer sim a tudo que depois envolvia-me em determinadas tarefas ou demasiadas tarefas e que cheguei à conclusão que não pode ser. Portanto, começou a dosear melhor os seus sims e os seus nãos. Boa tarde, bem-vinda. Como se chama? Carolina. Carolina, já tinha pensado alguma vez nesta questão do não? Se é importante saber dizer não, se não é importante, o que é que o não faz nas nossas vidas, para que é que ele serve? Eu acho que é importante na educação dos filhos. Agora a minha filha já é crescida, tenho netos. Disse-lhe não muitas vezes à sua filha? Sim. Disse? Muitas vezes não, claro. O que é que ele levava assim a dizer um não categórico? É quando me pedia alguma coisa e eu não queria dar ou não podia, dizia não. Não é? E era sobretudo nessas questões mais de consumo, de consumo que dizia claro, não? Claro. O resto ela portava-se bem, não era preciso, nunca estava dentro das normas que tinha estabelecido. Nunca tive problemas, ela compreendia perfeitamente. E dizia sempre não ou muitas vezes rodeava ou não e tentava explicar porque é que não podia ser? Explicava porque não podia dizer sim e dizia não. E ela compreendia.
E é importante para si explicar isso? Exatamente, é muito importante explicar a um filho porque é que não se pode dar determinadas coisas, para eles compreenderem que a vida não é fácil. Então, e nas suas relações com os amigos ou amigas, nas suas relações já, sem ser com a sua filha, nunca diz não? Ou nunca disse que não, ou nunca precisou de dizer não? Precisei, pois. Muitas vezes dizia não a certas coisas, embora eu goste mais de dizer sim, mas há coisas Toda a gente gosta mais de dizer sim, porque todos nós gostamos de ser simpáticos, não é? E o sim fica-nos bem, mas, o não nem sempre. Pois não, mas muitas vezes dizia não, claro. Em que circunstâncias para si eram importantes, por exemplo, dizer não? Se me quiser dar um exemplo. Pediam alguma coisa que eu não podia fazer, ou que não queria, eu dizia não. Muito obrigada. Como se chama? Natália. Natália, bem-vinda. O não é importante na sua vida ou não? É para criar espaço. Eu acho que às vezes o não é um bocado por aí. Para criar espaço para si? Sim. Ou para não deixar que invadam o seu espaço, que entrem demasiado no seu espaço? Não, é mesmo para dar prioridades. Por exemplo, às vezes o não, quando me perguntam, olha, podes fazer isso ou podes fazer aquilo. Se eu vejo que tenho tempo, se eu posso, digo sim. Se eu vir que não, digo que não. Foi mesmo para criar prioridades. E, portanto, para poder organizar-se também, não é? Também, em grande parte. Mas acha que as solicitações são muitas, demasiadas, aquelas que nós recebemos de fora, a maior parte das vezes, e o não aí é importante para fazer essa triagem? Eu acho que sim, porque recebemos sempre os pedidos por parte da família, por parte da profissão. É uma forma de gerenciar, um bocadinho também. O saber dizer não, por exemplo, há um trabalho... Imaginamos uma situação laboral em que nos pedem qualquer coisa e sabemos que temos uma situação familiar. Digo que não, porque estou a dar prioridade, por exemplo, à família. É uma forma de gerenciar espaço. E o contrário também acontece. E de estabelecer prioridades, não é? Sim, mesmo a nível de amigos é a mesma coisa. Eles aprenderam a respeitar isso, porque eles sabem que quando eu digo que não, é porque eu não tenho tempo mesmo. É uma forma de conseguir conciliar as várias situações. O ter tempo para o trabalho, o ter tempo para os amigos, o ter tempo para a família, e o não passa um bocadinho por aí também. Muito obrigada, já vamos voltar aqui a conversar com a nossa plateia de cidadãos. Joana já nos explicou que muitas vezes é mais difícil para nós dizermos não a nós próprios do que dizermos não aos outros. O não, por exemplo, no nosso contexto de trabalho, que é onde nós passamos grande parte do nosso tempo, não é? Falámos já aqui da questão da educação, falamos aqui das escolas, mas os adultos passam muito tempo a trabalhar e passam, a maior parte das vezes, não trabalham isolados, trabalham com outras pessoas, com colegas de trabalho, com chefes, com coordenadores, etc. No local de trabalho é importante também saber dizer não? Será que o dizemos às vezes necessárias? Ou... Sim, eu penso que no local de trabalho, como em outros aspectos da nossa vida, a dificuldade de dizer não está muitas vezes associada à incapacidade ou à dificuldade em criar limites, não é? Alguns espectadores falaram sobre isso e achei muito interessante, porque é mesmo isso, é a dificuldade em criar limites. E esta dificuldade em criar limites muitas vezes está associada à minha ignorância sobre os meus próprios limites, ou seja, eu não os conheço. E ao não os conhecer, eu não consigo expô-los. Ou seja, se nem para mim próprio eu consigo perceber até onde é que eu gostaria de permitir que outras pessoas entrem, que o meu trabalho explore, que eu própria vá, muito mais dificuldade vou ter em expor esses meus limites a outras pessoas. Portanto, a primeira coisa a fazer, e se calhar como sugestão para algumas das pessoas que falaram no público e algumas pessoas que estejam lá em casa, a primeira coisa a fazer é conhecer mais a mim própria, conhecer mais a minha essência. Como é que nós podemos descobrir esses nossos limites? Até Exato. Onde é que queremos ir ou não queremos ir? Sim. Algumas das sugestões que eu faço aos meus clientes é estarem mais tempo consigo próprios, estarem mais tempo sozinhos, consigo, a fazerem coisas sem utilidade nenhuma. Ou seja, nós passamos muito tempo a trabalhar, depois é chegar a casa e dar banho às crianças nós, no fundo, temos a nossa vida organizada em tempos, em caixinhas, e de repente, com este ruído todo da vida real, esquecemos de ter momentos só para nós, para estarmos sós, para nos ouvirmos, não é? Então, a primeira sugestão que eu faço aos meus clientes é fazerem 15 minutos de inutilidade por dia. E quando eu digo inutilidade, é mesmo inutilidade, ou seja, não fazer nada. É suposto ser um tempo cuja utilidade é ser inútil. Então, este tempo de inutilidade em que se permitem estar consigo, aos poucos começam a conectar-se consigo próprios e eu começar a
ouvir mais daquilo que têm dentro de si, das suas vontades e dos seus próprios limites. A partir do momento que os conhecem, expô-los vai ser muito mais fácil. Portanto, se nós conhecermos os nossos limites, soubermos exatamente aquilo que queremos e como é que queremos, é mais fácil que os outros também nos percebam e saibam até onde podem ir e como é que devem gerir a relação deles connosco. Exatamente. E para além disso, é válido para as relações pessoais, é válido para o trabalho também. Exatamente, sim. E para além disso, isso vai-nos dar um grande senso de coerência connosco próprios, não é? Porque uma das coisas que é muito engraçado verificar é que as pessoas felizes, digamos assim, se nós pensarmos em uma ou outra pessoa que nós conhecemos que é, pronto, tem problemas na vida, como toda a gente, mas é uma pessoa feliz, no geral. Se nós pensarmos bem, essa pessoa é uma pessoa altamente coerente consigo própria. Uma pessoa que está coerente com aquilo que acredita, age de acordo com aquilo que é. Então, isso é sinónimo desse bem-estar e dessa qualidade de vida. Então, a partir do momento que nós nos conhecermos e percebemos quais são os nossos limites, isso vai melhorar não só a nossa relação connosco próprios, como as relações laborais. De que forma é que essa coerência ajuda? Coerência, o que é que quis dizer com coerência em Ou concreto? seja, os meus atos e os meus comportamentos e as minhas decisões estarem alinhadas às minhas necessidades e àquilo que eu quero. E àquilo que eu acredito, e àquilo que eu defendo, e aos meus valores. E de que forma é que essa coerência contribui para a felicidade? Porque quando eu estou coerente comigo própria, qualquer decisão que eu tome, mesmo que controversa para o meu exterior, mesmo que implique dizer um não às pessoas que me rodeiam, vai ser tão alinhada com aquilo que eu acredito, com a minha filosofia de vida, com os meus valores, com a pessoa que eu sou, que eu vou compreender esse não como uma inevitabilidade para eu seguir o caminho que faz sentido para a minha essência e não propriamente sentir que estou a fazer uma coisa errada, não é? E isso criar culpa em mim, que é o que acontece muitas vezes com a maioria de nós, não é? Como nós não percebemos o que é que realmente faz parte daquilo do que é a minha essência, depois fico-me a sentir culpada porque posso ter feito mal a outra pessoa ou posso ter prejudicado alguém. Quando eu sou coerente comigo próprio, eu sei que isso vai trazer um bem maior para todos. Eu estar bem também vai contribuir para o bem geral das pessoas com quem me relaciono. Essa coerência também nos resolve muitas vezes os problemas que temos quando lidamos com os outros de uma forma que não é totalmente verdadeira, porque na prática lhes escondemos algumas coisas, não é? Quando queremos dizer não e dizemos sim, não estamos a ser completamente verdadeiros com os outros, apesar de podermos achar que estamos a fazer bem, não é? Exatamente. Ou que e às vezes enganadamente. E isso provoca instabilidade nas relações entre as pessoas, sem dúvida, porque no fundo eu estou-me a relacionar com uma pessoa que eu acredito que é de uma determinada maneira, mas não é. Ou seja, eu estou-me a relacionar com uma pessoa que no fundo está a reagir de acordo com aquilo que ela acredita que eu preciso que ela faça. E às vezes nem sequer é verdade. Catarina, não sei se queria acrescentar alguma coisa, porque estava a ouvi-la quase em fundo. Sim, eu estava aqui em concordância quando ela refere aquele espaço para nós, aqueles 15 minutos por dia em que não fazemos nada. E o que é que esse sócio é importante? Eu própria, por vezes, sinto esta necessidade de chegar a casa e não fazer nada, ter ali aqueles 10 minutos em que me possa sentar no sofá e não fazer absolutamente nada, mas sem um sentimento de culpa de eu deveria estar aqui a fazer alguma coisa. Portanto, às vezes estar sempre em ação, até mesmo sempre sozinha, aquela questão de nós conseguirmos dizer não a nós próprios, não é? Não, tu tens estes 10 minutos, são para ti, não faças nada, fica simplesmente aqui. E o que é que acontece nesses 10 minutos em que a Catarina se senta no sofá? Exatamente isto, não faço nada. Nada. Não pensamos em nada ou podemos eventualmente refletir sobre alguma questão. Ou então não fazemos nada, simplesmente. Isto é imensamente agradável, a questão é quando não conseguimos fazer... E o que é que acontece depois destes 10 minutos? Sente alguma energia renovada? Depois... Pelo menos alguma tranquilidade, não é? Pelo menos algum descanso. Sentei-me, acabei o meu dia, ou tenho aqui estes 10 minutos para fazer uma pausa, ou eu depois daqui a bocadinho já continuo a trabalhar, mas agora tenho que dizer não é? Ao trabalho que está à minha espera e ficar aqui estes 10 minutos sozinha. Ouvimos ali há pouco no público duas situações interessantes e que eu gostava de os ouvir também. Uma delas é em relação à adolescência ou à juventude e o facto de os jovens provavelmente dizerem sim muito mais vezes do que aquelas que gostariam ou que têm a ver realmente com a sua vontade própria, e até que ponto é que isso tem a ver com uma fase da vida, com a socialização, com a necessidade de pertença ao grupo que é muito próprio da adolescência, que nós necessitamos a vida toda, mas que é muito próprio da adolescência. E a outra questão que tem a ver com os pais de hoje e com a crítica que se faz muitas vezes de que os pais provavelmente deveriam dizer mais vezes não aos filhos do que aquilo que dizem e que essa falta de alguma
disciplina que o não cria nas relações entre os pais e os filhos possa estar também a criar crianças que serão futuros adultos insuportáveis. Gostava de os ouvir sobre isso. Posso começar por si, Sara? Em relação a essa questão, e pegando um bocadinho também no que a Joana disse, o não, e se eu tentar reformular aquilo que disse, é importante para a nossa formação de identidade. E se nós nos conhecermos a nossa identidade, ficamos mais seguros. E se formos seguros, somos mais autónomos. Conseguimos mais livremente mostrar aquilo que somos, não é? E, portanto, os pais têm que ter noção que ao interditar, ao dizerem o não, desde a idade em que as crianças o entendem, não é? Estão a permitir que a criança evolua neste processo, que faça a sua própria afirmação, a construção da identidade, que se conheça, que conheça os próprios limites, que seja uma criança segura e mais tarde autónoma. E, portanto, ao longo da vida, isto vai-se notar nas relações pessoais a todos os níveis, não é? E se os pais tiverem noção que o não é importante e que vai contribuir para a felicidade futura e para o sucesso, provavelmente dirão o não com mais facilidade. E o que é que fez os pais, estas gerações de pais, retrocederem em relação a essa... Eu acho que isto é uma questão social. Muitos dos pais de hoje foram educados precisamente nesse sistema. Ao contrário, provavelmente. Provavelmente até com não usa mais, não usa mais, provavelmente, é isso. Eu acho que isto é uma questão social e o que se verifica muito hoje, se calhar tem a ver com o que se passou há uns anos atrás e é uma questão cultural também, como falávamos há pouco, com a nossa sociedade, com o nosso país, com o contexto todo do país, não é? E os pais atuais, se calhar os pais de uma geração atrás, talvez, foram pais que tiveram poucos sims, digamos assim, não é? Porque isto, lá está, é preciso um equilíbrio. E depois houve uma geração posterior em que houve poucos nãos e, portanto, foram pais que os pais que tiveram poucos sims, digamos assim, não quiseram reproduzir o mesmo com os seus próprios filhos, terão dito poucos nãos, a necessidade de agradar, de dar aquilo que não tive, de permitir o acesso às coisas que eu não tive. Falei de uma questão importante, o dar aquilo que não tive. Até que ponto é que a sociedade de consumo também influenciou nessa mudança entre gerações? É muito importante. A sociedade de consumo, a sociedade de competição, a sociedade que estimula a comparação com o que eu tenho, tu não tens, e isso é uma questão que nos chega muitas vezes mesmo em consulta. Como é que eu vou dizer que não ao meu filho se todos os outros levam as consolas para os tablets para a escola, não é? E portanto, lá está, mais uma vez, a necessidade de se conhecerem, de saberem que são diferentes, que têm necessidades diferentes, que nós podemos ser diferentes, o desenvolvimento da tolerância pela diferença, não é? E o reconhecimento que é importante nós termos a nossa identidade, nós não precisamos ser todos iguais, não é? Mas a sociedade em que nós vivemos dificulta isso muito, até porque os pais cada vez têm menos tempo, e tempo para si próprios e tempo aos filhos, não é? E tempo de qualidade. O tempo passado com os filhos é muito funcional, de dar banho, a vestir, a despachar, e, portanto, é preciso termos tempo para brincar. E o resto é compensado com coisas. Exatamente. E, portanto, é mais fácil... de ouvir também sobre estas questões. Sobre estas questões, antes de mais, trouxe-me à memória um pedopsiquiatra francês, o Daniel Marcelli, que escreve sobre as questões da autoridade e da obediência. E ele distingue basicamente duas fases, não é? Penso que é isso que está aqui fundamentalmente em causa. Uma fase que ele designa por excesso de autoritarismo, a fase das gerações até há cerca de 50 anos, não é? Em que as pessoas, em virtude de uma educação muito austera, muito rígida, ficaram marcadas muitas delas por índices elevados de frustração. Mas que tinham um contexto social também. Criou um contexto social, foi necessária, foi instrumental, foi eventualmente excessiva em termos do modelo pedagógico e do modelo de educação familiar. E depois caiu-se num outro excesso, que é aquilo que ele designa pelo excesso de autorização, e que desencadeia as chamadas maleitas ou doenças da assertividade. Quer dizer, muitos dos pais que passaram por esse excesso de não,
agora abusam do sim e permitem tudo e têm tendência a um liberalismo na sua atuação e na formação que fazem dos filhos, que cria estes excessos e que muitas das vezes leva a que as crianças cheguem à escola e pensem que a escola está configurada e que os outros estão prontos para satisfazer todas as suas necessidades e os seus Mas caprichos. perverso também no sentido de deixar à criança a responsabilidade de decidir sobre muitas coisas que não devia ser ela a ter esse peso e esse cargo, não é? Isso, sobretudo na relação. Na relação, a criança muitas das vezes constrói uma imagem de si própria e dos outros, em que parece que os outros estão preparados, ou deveriam estar preparados, para a servir e para satisfazer todas as suas necessidades, os seus gostos, os seus interesses, porque na verdade foi assim que elas foram educadas e os pais procuraram sempre desenvolver ao máximo o seu potencial, não é? Satisfazer todas as suas necessidades e não castrar essa idiosincrasia e essa especificidade da personalidade dos filhos, como muitas das vezes os avós fizeram com os pais. Falou dos avós e isso é interessante, porque isso também tem a ver com a forma como nós sabemos gerir os nossos nãos e os nossos sims. Geralmente os avós são muito mais permissivos do que são os pais em relação à educação de uma criança, apesar disso que me estava a dizer. E, portanto, os pais dizem muito mais vezes não, também por causa dessa relação funcional que têm que ter com os filhos no dia-a-dia, e os avós dizem muito mais vezes sim, já não têm aquela preocupação de serem eles que têm que os educar, digamos assim, e, portanto, estão disponíveis para dar afeto. E as crianças sabem muito bem funcionar nos dois ambientes, e isto também tem a ver com o tal binómio de que me estava a falar, não é? Aliás, como sabem também, funcionar de maneira diferente ainda na escola, se for preciso, no ambiente escolar, sempre percebendo onde é que estão os limites em cada um dos espaços em que se movem. E jogando com esses limites, obviamente, a seu belo prazer e para a sua conveniência. Isso é uma abordagem inteligente de satisfação das suas necessidades e dos seus interesses. O que quer dizer que os nossos códigos de leitura também em relação ao sim ou não são muito importantes, e perceber como é que esses códigos variam consoante os ambientes e os sítios onde estamos? Sem dúvida. Não há propriamente standardização. Qualquer indivíduo inteligente e com algum grau de socialização percebe que tem de modular o seu discurso e o seu comportamento em função do local e dos seus interlocutores, não é? E vai gerindo isso tendencialmente para a satisfação dos seus interesses. Há pouco o senhor que integra aqui assim, o nosso público fez uma referência muito importante que tem exatamente a ver com uma questão que está ligada também ao papel dos avós, que é esta maturidade e a capacidade para dizer não. Eu estabeleço claramente uma ligação entre o índice de maturidade da pessoa e a sua capacidade para dizer não. A pessoa, quanto maior é a maturidade, mais não os diz. Eu quando era jovem, dizia muito mais vezes sim, e às vezes sem ter vontade de o fazer, e depois, à medida que foi amadurecendo, aprendeu foi a gerir o seu espaço também, não é? Aprendeu a gerir e aprendeu a defender melhor o seu self, a sua satisfação. O que quer dizer que esta questão do não e do sim, que a gente começa a aprender no primeiro ano de vida, como dizia a Sara, vamos aprendendo a vida toda, parece. Não deixamos de o aprender, não é? Sim, claro. Portanto, estamos sempre a ajustar o nosso espaço em relação aos outros e em relação à sociedade, de uma forma geral. Um caráter adaptativo, não só ao longo da vida, como também nos vários espaços onde nós nos movimentamos. Não sei se há acrescentar alguma coisa, Catarina? Voltando só aqui um bocadinho atrás, ainda esta questão do não, na relação com os pais e aquele corte, não é, que os colegas estiveram a referir em relação à educação que existia há uns anos atrás. Eu acho que os nossos pais, pelo menos é esta a percepção que eu tenho, os nossos pais atuais, por vezes esquecem-se que eles são a figura da autoridade. Em último caso, quando a negociação com a criança não resulta, eles são a figura da autoridade. Eles podem efetivamente dizer não, porque têm essa autoridade, têm legitimidade para tal. E é isto que muitos dos nossos pais se esquecem, é que em último caso representam essa autoridade. E o dizer não também nos ensina, não é, a respeitar as figuras da autoridade. Há aqui uma outra questão, apesar dos pais terem muito menos tempo, e isso vai levar-nos à próxima reportagem que vamos ver, que é, os pais hoje também analisam-se muito mais, refletem muito mais sobre a forma como vão agir sobre as crianças, isso sem dúvida nenhuma, não é automático, não é? Hoje tem também muito mais informação disponível e possibilidade, portanto, também de ir ajustando, e questionam-se muito mais sobre o que é ser pai e como é que deve ser pai, e portanto isso também cria algumas angústias, muitas vezes no sentido de perceber quando é que realmente devem dizer sim e quando é que devem dizer não. Quando é que o não é pedagógico e quando é que o
E quando é que devem relevar? Quando é que talvez deve passar? Isso é um desafio, todos os dias para os pais, é um desafio também para os educadores em tenras idades. E a sociedade civil foi visitar um infantário em Rio Tinto, precisamente para perceber como é que este desafio de saber quando é que se diz não, quando é que o não é pedagógico para as crianças, se pratica diariamente. Está na hora da ginástica. É a altura de exercitar as pernas e os braços. Não é a altura para fazer outras coisas. Toca! Vamos fazer assim. Boa! Pezinho! Vai, Joel! Antes de o dizer, uma criança está constantemente a ouvir o não. O não dito pelo pai, a mãe e a avó, ou o não dito pela educadora do jardim de infância. No comboio Trollaró, em Rio Tinto, o sim e o não fazem parte da rotina há 20 anos. Isto porque, ao fim e ao cabo, o sim e o não também fazem parte de uma boa educação. Desde o primeiro dia que eles aqui entram, têm as regras e sabem que as têm que cumprir, não é? Quando chegam, sabem que há a altura do acolhimento, em que eles têm que sentar, a altura do lanche, e a gente explica-lhes e eles fazem, têm que fazer. Agora, sempre, claro, também há alturas que a gente temos que ser firmes, ao dizer o não, temos que manter o não até ao fim. Agora, há alturas que poderemos ter que modificar essas regras, e isso terá que ser explicado à criança, não é? Para sermos coerentes, mas há alturas que poderemos ter que as mudar. O não é das primeiras palavras que aprendemos pouco depois de nascermos. Ele é importante, mas é como o açúcar, tem de ser usado com moderação. Tem que ser bem utilizado e também com o equilíbrio sempre do sim, exatamente. E o sim até que sirva como às vezes como elogio, não é? Como uma forma de elogio, para também valorizar a palavra. Eu pessoalmente não sou das que uso muito o não, utilizo muito mais o sim, para tornar a vida um bocadinho mais colorida. Utilizar o não em situações em que tenha mesmo que não haja outra saída, exatamente. Cada vez mais os pais depositam nas creches e infantários uma boa parte do peso da responsabilidade educativa dos filhos. O problema surge quando o não que os filhos ouvem na escola se transforma num sim em casa. Aqui vão tendo regras, algumas regras, e que não são contínuas em casa. Mas o que como os pais justificam é dessa forma. Têm pouco tempo e que... Pronto. Eu pessoalmente já começo a achar que é um bocadinho, não é? Vamos deixando andar, amanhã é que vai ser, amanhã eu vou pôr a regra, amanhã vou dizer não, amanhã, depois da amanhã, e o tempo vai passando e eles vão crescendo, não é? Têm pouco tempo e também estão pouco tempo com as crianças e querem-lhes dar o melhor que podem, não é? E acabam por facilitar e dizer sim a muita coisa que se calhar não deveriam fazer. Eu acho que a base da educação é ensinar-lhes que existe o não e que não devem fazer. Eles no futuro não vão ter sim a tudo, não é? Vão acabar por ser adultos frustrados porque estão habituados a ter sim a tudo e vão chegar à altura de adultos e vai haver muitos nãos. Dizer não tem que perder tempo para explicar porque é que é não e o que não entende e tem que se voltar a explicar. Pronto, o sim é uma palavra muito mais fácil. Que dá mais trabalho que dizer um sim. Mas tem que ser. Tem que ser. Porque no futuro, senão, eles sofrem muito mais. Acabam de sofrer muito mais. Na realidade, há nãos que é preciso ouvir. O não ponhas o dedo na ficha. O não comas guloseimas a mais. Ou o não corras perto da ribanceira. Tudo isto são pequenos nãos que evitam feridas, problemas de saúde e trambolhões. Mas o não é em si mesmo uma vacina para a vida. Porque ao fim e ao cabo, esta vida não corre sempre como queremos. Nãos muito importantes, como ouvimos aqui, em idades mais tenras, aprender com o não e com o sim é importante, como vimos aqui no trabalho que é feito diariamente neste infantário. Olá, boa tarde e bem-vinda. Como é que se chama? Diana. Diana, gosta mais do sim ou do não? Depende, portanto, eu gosto mais do sim, evidentemente, que fica melhor, mas... Porquê que gosta mais do sim? Sim, porque se fala, se está-me a pedir alguma coisa ou o quê, se diz não, é um bocadinho mais desagradável. Portanto, gosta mais de ouvir o sim? Sim, exato. E gosta mais de dizer sim ou de dizer não? Mais de dizer sim. É o que eu tenho feito. Mais e isso quer dizer que muitas vezes, como gosta mais de dizer sim, diz sim, querendo dizer não? Exatamente, já tem acontecido. E como é que vive com isso, com essa dualidade? Sim. Como é que eu... Acho que, pronto, só naquele momento que eu fico a pensar, mas para que é que eu disse sim?
Mas depois... E recrimina-se por isso? Exato, às vezes já tem acontecido. Mas depois de dizer sim, cumpre aquilo que disse? Tem que ser, pois. É? E porquê é que acha que faz isso? Porque, não sei, acho que é melhor que se as pessoas vêm pedir alguma coisa, estão à espera que eu diga sim e não. Me diga ou não. Por isso é que, geralmente... Mas o seu problema é encarar a pessoa, é? Não, por isso... O que ela pode pensar, sim, às vezes, sim, ou o que é que ela pode sentir, sim, exatamente. Se disser não, não. Ela achar que a Diana é muito antipática exatamente, e não é nada isso. amiga. Isso. Exato, é isso que eu não quero que... Portanto, é uma forma de provar o seu interesse pela outra pessoa. É isso? Amizade ou interesse na altura. E acha que a pessoa, se a Diana fosse sincera com ela, não gostaria de si, é isso? Ou podia não gostar? Não sei, eu acho que se a pessoa está a contar comigo, naquele momento, eu não queria ser desagradável. Exato. Não queria. E nunca sei tu também que há pessoas que abusam. Sim, há as pessoas que sabem que eu raramente digo não, muito raramente. E em relação a essas, como é que reage? Eu disse, deixa para lá. Diz sim na mesma? Exatamente. Boa tarde. Como é que se chama, posso saber? José Augusto. José Augusto. Gosta mais do sim ou do não? Eu gosto mais do sim, embora fui muito prejudicado por dizer muitas vezes sim. E porquê que diz tantas vezes sim? Estamos a falar de vezes em que diz sim, querendo dizer não, não é? Com certeza, com certeza. Se o tempo voltasse para trás, muitas vezes dizia não àquelas que já disse sim. É? Bom, mas isso é sabendo o que sabe hoje. Isso é batota, porque isso toda a gente faria, provavelmente faria alguns acertos, não é? Aperfeiçoava algumas coisas. Mas consegue perceber porquê que disse tantas vezes sim, querendo dizer não? Querendo ajudar pessoas e ao fim e ao cabo, algumas não mereciam. É? Enfim, ao longo da vida a gente vai aprendendo às nossas custas. E em que situações é que para si é não e é não mesmo? Pronto, por exemplo? Agora, por exemplo, com uma neta ou qualquer coisa, se for preciso dizer não, digo não. Isto tem que ser. Com as netas? E porquê que com as netas faz isso? Que idade é que elas têm? Só tenho uma com 4 Tem anos. uma, com 4 anos. 4 anos. Mas Diz quando é muitas preciso vezes dizer não, digo muitas, porque ela há pouco tem que estar comigo, mas quando é preciso dizer não, digo não. E porquê que acha que é importante o não para ela? Para não deixar abusar também. Para ela crescer dentro de determinados Com limites, certeza. é? Para não abusar muito. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Como é que se chama? Joana. Joana, o não para si é importante? É importante, não é? Em que aspecto? É assim, eu... Usa muito, usa pouco? Uso mais, não é? Uso mais que eu sim, porque eu não... Pronto, mesmo em situações de trabalho e tudo, pronto, às vezes tenho receio que tenham má impressão de mim, que às vezes não temos disponibilidade ou assim, é mais por causa disso. Faz o quê? Posso saber? Agora estou a trabalhar numa empresa. Sim. Pronto. E diz muitas vezes não na empresa? Não fica preocupada com o seu Agora posto de neste trabalho não, mas mais no outro, que eu trabalhava numa loja, sim. Sim. Agora neste não tanto, mas mais no outro. E dizia muitas vezes não porquê? Não percebi. Ou porque tinha receio que às vezes eles pudessem pensar que não tínhamos disponibilidade ou assim, pronto. Que não tinha disponibilidade para? Para ficarmos lá mais horas, ou para fazer horas extras e isso. Então dizia sim, não dizia não, dizia era muitas vezes sim. Não era não. Dizia mais vezes sim. Exatamente. Claro. Essa é uma das, provavelmente, um dos locais onde as pessoas mais vezes dizem sim, não é? E então nos dias que vivemos hoje, que são dias de crise, ainda mais. Muitas vezes as pessoas dizem sim, em termos de trabalho, mesmo sentindo-se prejudicadas, com receio de perder o posto de trabalho, não é? E foi o que lhe aconteceu assim também. Foi, sim. Olá, boa tarde. Como é que te chama? Mónica. Mónica. Mais vezes sim ou mais vezes não? Consegue contabilizar e perceber o que é que diz mais? Eu acho que fui evoluindo. Acho que quando era um bocadinho mais nova, tenho 34 anos, acho que dizia mais vezes o sim, querendo dizer não, por uma necessidade de aceitação. Agora, pondero mais... Da sua adolescência, jovem... com os colegas... Exato. Se era para ir a algum lado, às vezes até nem queria ir para aquele sítio, mas ia porque depois ficava a pensar se da próxima vez me iam convidar, coisas desse género. Agora não, agora pondero mais e por mais que me custe,
às vezes tem que sair o não. Principalmente com o meu filho. É. E custa-lhe muito? Custa-me e também passei por uma fase de adaptação, porque as primeiras vezes que comecei a dizer o não, aquele não redondo, obtive como resposta: és má, não gosto de ti. E isso dói. Dói bastante. Levou isso a sério? Levei, as primeiras vezes levei, até fiquei mesmo muito magoada. E manteve o não ou tornou-se boazinha? Não, mantive. Para que ele gostasse de si? Mantive porque, para além de mãe, sou professora e comparo muito os dois mundos, e se faço determinadas críticas aos pais dos meus alunos, eu também tenho que ponderar determinadas situações em casa. Exato. E que críticas são essas que faz aos pais dos seus alunos? Eles chegam lá com poucas balizas, com poucas regras? É assim, eu não gosto muito de ouvir dizer que agora os pais têm menos tempo para os filhos. Pode ser uma realidade, mas eu acho que por menos tempo que tenham, se for tempo passado com qualidade, eu acho que conseguem transmitir aquilo que é necessário. Agora, se o pouco tempo que têm, então está o filho a ver televisão e está o pai lá sentado no computador, aí não temos mesmo hipótese. As críticas que eu faço aos pais é a nível de educação, porque eu acho que... Exatamente. Lá está, é a crítica que eu faço. Acho que às vezes com determinados alunos em determinadas situações, acho que são muito mimados, e eu também mimo o meu filho e é complicado saber gerir. Mas acho que em determinadas mimados situações... no sentido de não terem limites, egoístas, com os colegas, muito egocentristas e às vezes, mesmo em relação a nós educadores, um bocadinho ali no limite da falta de respeito. Estamos quase a fechar aqui a nossa conversa, que eu tenho que ir para aquele lado, mas fiquei curiosa. E aos pais das crianças, também diz não, ou algumas vezes, ou não? Temos que dizer... Se calhar rodeando ali um bocadinho, não sendo muito frontais, quer dizer, também às vezes os pais depende da também situação. não gostam de ouvir não são só as crianças. Não, na minha opinião, eu acho que não. Acho que ninguém gosta de ouvir críticas, apesar de construtivas. Quando nós chamamos a atenção de determinada situação, é para construir, é para que as coisas sejam melhores, não é? Claro. Mas ninguém gosta muito desse tipo de críticas, eu acho. Muito obrigada. Obrigada a todos pelas vossas opiniões e por partilharem também connosco um bocadinho da vossa experiência de vida em relação à questão que trazemos hoje aqui à sociedade civil. Quando é que devemos dizer não? Porquê que o não é importante de ser dito? Sara, não sei se ouviu aqui algumas das opiniões, nomeadamente desta última pessoa que falou em relação à forma como tenta dosear o não e as estratégias excelentes que as crianças têm, não é? Para nos tentar destruir na primeira esquina, na primeira oportunidade. Mas que são engraçadas, porque de facto, se calhar é por isso que nós depois também não dizemos tantas vezes não, porque nos devolve a sensação que não gostas de mim, é uma sensação desagradável. Mas eu acho que o não é fundamental, é muito importante, mas também é muito importante dizer-se aqui uma coisa. É importantíssimo que os pais digam não, mas que também saibam ouvir o não dos filhos e que dêem um espaço aos filhos para também ter, de alguma forma, um exercício da sua identidade, ou seja, da sua vontade. Se calhar, nós temos dificuldade em ouvir um não ou em dizer um não, porque temos medo da resposta que vamos ter em troca, porque somos menos seguros. E se as crianças tiverem espaço para dar a sua opinião, com certeza também ficarão mais seguros, com uma autoestima mais tranquila e poderão mais tarde dizer melhor o não também. O que é que eu quero dizer? Acho que o não é muito importante, mas tem que ser doseado, de facto, e tem que ser dito de forma clara. Mas a grande angústia, às vezes, a grande dificuldade é essa, não é? É, exatamente, claro. E o que eu costumo dizer aos pais, muitas vezes, é que é preciso ser-se consistente, de facto, e saber o que é que em minha casa é uma regra que não pode ser transgredida. Porque as regras mudam muito de casa para casa e nós vemos famílias que são capazes de comer todos com um tabuleiro no sofá, noutras famílias a regra é que temos de estar todos à mesa e não nos cabe a nós julgar isso, são regras da família, mas cabe sim ser consistente de acordo com as regras que nós estipulamos. E, portanto, a primeira coisa é a mãe e o pai devem estar em sintonia e definir no sistema parental quais são as regras importantes cá em casa, o que é que nós não podemos permitir que seja transgredido. E isso ser esclarecido junto da criança de uma forma muito objetiva, muito simples e tranquila. É uma regra, é para cumprir.
E há outras coisas que fazem parte mais num exercício da criança de testar limites e que poderão muitas vezes até ser ignoradas. E, aliás, isso é uma coisa muito importante. Se nós dermos atenção em demasia a alguns comportamentos negativos, eles vão ser reforçados, vão ganhar força, vão ser repetidos. E, portanto, nós conseguimos ignorar muitas vezes algumas coisas que não são assim tão relevantes para pôr, de facto, o peso, a maior importância nas regras e nos nãos que nós queremos claramente ver cumpridos. Mas depois vai haver uma altura em que os pais também vão ter que se preparar para começar a ouvir o não dos filhos, e não categórico já, não é? E muitas vezes os pais também não estão preparados para essa fase. E também lhes apetece dizer não gosto de ti, és mau. Sim, volta. É verdade. Era uma boa altura, não era? Para os pais se vingarem com essa frase. Mas há uma altura em que o não dos jovens, adultos, não é? Ou adolescentes, é mesmo não. E esse não é para aceitar, não é para aceitar. O comportamento não pode ser o mesmo, de certeza. Não, depende, daquilo que me estava a falar em relação às crianças mais pequenas. Depende. E se isto for construído de uma forma consistente, não é? Haverá uma altura quando a criança crescer e for adolescente, em que naturalmente os limites estão criados. Exato. Portanto, o ambiente familiar será mais tranquilo e em que os pais também vão percebendo, vão tendo segurança para perceber que aquele não daquele jovem corresponde a um não de alguém que é responsável, que sabe cumprir os limites e, portanto, com mais facilidade poderão aceitar o não e deixar exercer o adolescente a sua autonomia. Claro que isto não podemos ter a mesma perspectiva quando são nãos que põem em risco a vida do adolescente, não é? ou que se referem a comportamentos de risco. Aí tem que haver uma interdição muito clara e lá está, um exercício de autoridade. Falámos aqui muito já das crianças, falámos no contexto da escola, falámos no trabalho dos adultos, não falámos aqui de uma questão que eu acho que também é importante falar, Catarina, e a pedir a sua ajuda para isso, que é no relacionamento entre as pessoas, o relacionamento amoroso adulto. Até que ponto o não também aí muitas vezes é importante e até que ponto é que o facto de muitas vezes as pessoas não saberem dizer não acaba por as pessoas em conflito ou por diluir as relações ou até por criar outras situações mais complicadas, como é o caso da violência, não é? Até que ponto é importante aí também saber se usar o não e como é que ele funciona, ou deve funcionar o não e o sim nas relações em todas as outras fases, né, que nós já aqui falamos, também nesta altura da nossa vida, ou seja, quando estabelecemos aqui uma relação de proximidade, uma relação amorosa, uma relação de intimidade, o não volta a ser igualmente importante porque estabelece mais uma vez este limite. Até onde é que tu podes ir? Até onde é que eu te deixo ir? Ou seja, mais uma vez aqui a nossa autoestima, a nossa segurança, a nossa assertividade tem que estar lá, ou seja, para nós não permitirmos coisas que não queremos, com as quais não concordamos, porque aí voltamos novamente a entrar em conflito com aquilo que nós somos. Ok, eu estou a dizer-te um sim para tu me aceitares, pelo receio que tu me abandones, pelo medo da perda, basicamente, não é? Mas na realidade eu queria dizer não, e isto obviamente... Mas isso acontece muito nas relações amorosas, não é? Das pessoas por receio da perda. Muito por receio da perda, de não ser aceito. E ouvimos será com que tu vais frequência gostar as de pessoas mim? depois até queixarem-se, depois das relações terminarem, que se anularam ou que Exatamente. deixaram de ser quem eu eram. anulo-me a mim próprio, faço aquilo que tu queres. Isso tem a ver com a falta do não. Exatamente. Mas o que é certo é que as pessoas também para viverem em conjunto e para viver têm que ter fazer alguma cedência, não é? Claro que sim, o que não implica a anulação, não é? Portanto, temos que ceder, sim senhor, mas isto são cedências de ambas as partes, não é apenas um dos elementos do casal a ceder, não é? A concordar, a dizer sempre sim e a deixar que o outro se imponha e comande, não é? À sua vontade a relação, porque isto mais tarde ou mais cedo vai gerar um conflito, não é? Podemos entrar aqui também numa situação de violência doméstica, de violência conjugal, portanto emocional e eventualmente física, não é? Portanto, o não volta a ser importantíssimo e obviamente que na base desta nossa incapacidade de dizer não está novamente a nossa insegurança, a nossa baixa autoestima. Aqui às vezes um bocadinho as personalidades mais dependentes, não é? E tudo isto, esta formação da personalidade vem muito da educação que nós fomos recebendo ao longo do tempo. Mas tem a ver também com uma necessidade estrutural do ser humano, não é? Que é o de se sentir, ou a necessidade de se sentir amado. Aceite e gostado pelos outros, ou não? Porque o eu dizer-te não pode significar tu não vais gostar de mim. E essa é uma base que está nos mais seguros e nos mais inseguros. Exatamente, sim, claro que sim. Obviamente que têm mais autoestima e nos que têm menos autoestima, ou não? Claro que sim. Isto é um processo que é inerente ao ser humano. Depois há a nossa maior ou menor capacidade para gerir isto, ou seja, para gerir esta nossa insegurança. Apesar de eu ser uma pessoa insegura, poderei gerir isto de forma mais assertiva, não é?
Joana Alexandre, não sei se querem também acrescentar alguma coisa. Poderia acrescentar a propósito disto que, no fundo, o relacionamento entre pessoas é sempre um processo de ajustamento. É um ajustamento constante, quer na relação de amizade, quer na relação de amor. Há sempre um ajustamento constante, porque senão, enfim, era impossível o relacionamento, a não ser que houvesse ali uma personalidade completamente positiva, simplificando, e outra completamente negativa, e aí o encaixe... Não é? Isto às vezes vai-se aguentando porque um é muito dependente e o outro muito dominante. Aí o encaixe permitiria a que na prática sobrevivência. acaba por não ser um encaixe funcional, não é? Mas que efetivamente se transforma num encaixe, mais ou menos funcional. Este ajustamento depende muito de algo que nós temos alguma dificuldade em aceitar, mas que é a hipocrisia na relação interpessoal. Portanto, no fundo, a hipocrisia funciona aqui como uma espécie de um lubrificante da relação entre as pessoas para acomodar as diferenças e para permitir... Para evitar conflitos? Para evitar conflitos, para permitir um relacionamento mais harmonioso, mas essa manifestação de hipocrisia que nos leva a dizer muitas das vezes um sim quando queríamos dizer um não ou o oposto, acaba por ser uma violência para o próprio. Quer dizer, quando nós manifestamos essa hipocrisia, que muitas vezes não é identificada como outro, como uma hipocrisia, nós estamos a facilitar a relação, estamos a evitar o conflito no momento, mas estamos claramente a introduzir veneno na nossa própria autoestima e na nossa personalidade. Quer dizer, vamos pagar o preço dessa hipocrisia mais cedo ou mais tarde, porque é um processo de frustração e de anulação daquele que é o nosso pensamento, daquela que é a nossa decisão. E aqui também, se calhar, é relevante perceber como é que eu sei qual é a linha entre aquilo que é gerir, não é, os nossos papéis e eu poder flexibilizar, ok, tudo bem, e aquilo que é já uma violência para mim, não é? Porque depois as pessoas podem pensar, então, mas como é que eu sei se eu estou simplesmente a ser flexível na minha relação ou se estou completamente a encontrar aquilo que eu acredito? E a questão é, quando eu começo a trair-me a mim própria, quando é que eu começo a causar sofrimento, quando é que determinadas decisões que eu tomo me causam sofrimento ou até de sofrimento no outro. A partir desse momento eu já não estou numa fase de estou só a ser flexível para a relação funcionar, porque é assim que nós vivemos em sociedade, não é? E portanto, a partir do momento que nós sentimos que estou a trair-me a mim própria ou que estou a causar sofrimento a mim própria ou a terceiros com estas decisões que não são um sim a mim, são um não a mim, aí sim, aí já há alguma questão a ponderar. E outra questão importante é que fala-se aqui muito em dizer não, que isso causa conflito, mas não é estritamente necessário haver conflito quando nós impomos as nossas decisões e dizemos qual é o caminho que vamos seguir e que isso possa ir contra a opinião de terceiros. Não é necessário conflito. Para haver conflito é preciso que duas pessoas queiram que esse conflito exija. Se eu simplesmente assumir aquilo que quero e comunicá-lo de forma clara, vai ser assim. Lamento, eu sei que é Por que a maior parte das vezes não estamos preparados para isso? Para enfrentar o outro e comunicar claramente aquilo que queremos? Porque não estamos enraizados relativamente àquilo que queremos, ou seja, não estamos completamente seguros relativamente àquilo que queremos. Daí a importância de nos conhecermos e termos esta noção da nossa identidade, daquilo que realmente é ser fiel a mim própria. A partir desse momento vai criar-se uma certeza inabalável em relação à decisão que eu tomei para a minha vida, seja ela qual for, mesmo que vá contra a expectativa de terceiros. E a partir do momento que eu assumir que vou comunicá-lo e que não vou estimular um determinado conflito para a comunicação dessa minha decisão, mesmo que a pessoa que esteja comigo queira iniciar um conflito, que é perfeitamente normal, se eu não enganchar nesse padrão de conflito, esse conflito não tem forma de acontecer. E se puder só acrescentar aqui uma coisa, o que eu acho muito importante também, e há pouco também me lembrei disso ao ouvir ali um comentário do público, é que isto também tem a ver com a forma como em crianças os nossos nãos foram ouvidos. Aquilo que nos foi devolvido por quem nos estava a ouvir os nãos, não é? Ou seja, é por isso que eu há pouco dizia, é importante haver espaço também para a criança poder afirmar-se, mesmo que isso implique os pais ouvirem alguns nãos, para poderem ter segurança em dizer o não. Efetivamente, o não tem sempre que ser mal aceito, não é? E, portanto, se a criança conseguir afirmar-se, ter algum
poder ter opções, por exemplo. Não é preciso haver um conflito na escolha da roupa, por exemplo. Se os pais optarem por dar quer os calções vermelhos ou os calções azuis, a criança está a decidir e fica com a sensação que está a decidir, que tem algum poder na decisão, não é? E evita-se de alguma forma o conflito, sendo que, de facto... Sim. Quer dizer, o conflito existe sempre, não é? Sim, se calhar o que se evita é uma discussão. Sim, um aspecto negativo, exato, à do volta conflito. do não. Para haver evolução tem que haver conflito. E isso é outra inevitabilidade. Essa capacidade, desde de se poder dizer não sem que isso implique uma ruptura ou nem que isso seja um reforço negativo, vai devolver à criança a possibilidade de dizer não ao longo da vida, de uma forma tranquila, clara, objetiva. Isso acho que é muito importante, porque a maior parte das vezes os pais, e tal como a Eduarda dizia, leem muitas coisas, sabem que têm que dizer não, e depois acabam por dizer o não de forma... Podem cair no extremo, dizer não de forma excessiva, sem permitir à criança ter a sua possibilidade de afirmação. Mas também muito essa angústia dos pais hoje, e naquela opinião que ouvimos ali falava-se disso, e as crianças usam isso, o não gosto de ti és mau, ou és mau. A manipulação também. Que os pais hoje também têm muita necessidade de ser amados pelos filhos, não é? E precisam de sentir esses sinais da parte dos filhos também, enquanto provavelmente os pais de outras gerações eram muito mais descontraídos, também era sou pai, sou mãe, sou mãe, não há cá dúvidas sobre o assunto, e portanto quer gostes, quer não gostes, é assim, não é? Continua a ser o teu pai ou a tua mãe. Hoje não é assim. Hoje a relação entre pais e filhos é muito mais sensível a esse nível, ou não? Depende também dos pais, depende das famílias, não é? Mas sim, acho que há um olhar muito mais crítico também sobre isso, também há muito mais informação, há muito mais pessoas a pensar nisto, mas eu acho que também tem muito a ver, sobretudo, com a insegurança pessoal dos pais, com a multiplicação de tarefas que têm, o ter que ser bom e ter sucesso em tudo, a nível profissional, a nível pessoal e também a nível parental, e portanto a pressão dos pais é muito grande. Mas também o de refletir é muito mais sobre a forma como lidam com os filhos. Exatamente, não é? Do que se refletia. Refletem, são questionados muito mais perguntas, mais dúvidas, mais angústias, ou não é natural? Claro. Sim, os pais de hoje são muito mais gestores de emoções do que eram os pais de antigamente, não é? Antigamente os papéis estavam muito claros, estavam muito bem definidos, não havia dúvida relativamente a essa matéria, quer no seio da família, quer no meio da sociedade em geral, e portanto não era necessário gerir as emoções da mesma maneira que hoje é necessário. Havia, digamos, uma frieza na relação muito superior àquela que hoje existe. Mas, claro, isso tem sempre vantagens e inconvenientes. Também constitui um desafio muito maior para os pais hoje realizar de forma harmoniosa essa gestão das emoções. A Joana faz life coach. Como é que ensina as pessoas que recorrem a si e lhe pedem ajuda a dizerem não? Então, a primeira coisa... Quando essa é a necessidade delas. Exato. Portanto, a primeira coisa é mesmo esclarecer que há sempre não. Mesmo que tu digas sim a tudo, estás a dizer não a outras coisas. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois, então, a tal conexão comigo próprio. Quando um caminho é assim, estamos a dizer não aos outros todos. Porque isso às vezes muda... Mesmo involuntariamente, sem termos essa consciência. Exato. Isso às vezes muda um bocadinho o paradigma relativamente a esta questão do não e do sim. Depois, como é óbvio, conectarem-se consigo próprios, reconhecerem a sua identidade, quem é que sou eu, o que é que eu quero, o que é que eu decido, o que é para mim, o que é que me faz bem, o que é que me nutre, o que é que me prejudica, o que é tóxico para a minha vida. Portanto, aí é que sugere o tal momento de pausa que a Catarina também faz, exatamente, portanto, de ter um bocadinho todos os dias para não fazer nada. Há outras possibilidades para praticar essa questão. Depois, perceber que eu não preciso de discutir com alguém para dizer não, eu não preciso de discutir com alguém para impor o meu limite, eu posso simplesmente comunicá-lo. E que às vezes não depende só de nós, só depende. O facto de haver a discussão. Bom, eu acredito que para haver uma discussão, duas pessoas têm que querer discutir, não é? Portanto, mesmo que eu tenha alguém que não concorda ou que tenha algum problema com a decisão que eu tome, eu posso simplesmente não permitir que essa discussão aconteça porque eu não entro na discussão. A minha decisão está tomada, eu assumo-a e assumo também as consequências dela. Daí também isso requer muita energia, muitas vezes. Muita energia, sim. E é um treino, no fundo, também em sessão, fazemos treinos de roleplay, como é que tu vais comunicar, então outra pessoa vai dizer isto, outra pessoa vai dizer aquilo. Fazemos uma espécie de um teatro. De teatrinho. Por exemplo, sim, também pode ser uma forma que a pessoa pode ensaiar a sua exatamente, porque a pessoa conhece... forma de estar numa determinada situação. Exato, isso mesmo. A pessoa conhece a outra pessoa
pessoa então já tem a expectativa do que poderá acontecer naquela conversa, então pode praticar. E para além disso, outra coisa que é importante é que às vezes as pessoas são surpreendidas. As pessoas pensam que o meu marido, o meu pai, o meu chefe vai dizer qualquer coisa. E de repente, quando expõem a sua decisão, a pessoa diz, está bem. E às vezes ficam um pouco surpreendidas. O que quer dizer que nós próprios muitas vezes construímos já uma reação à nossa própria ação. Exatamente, assim, que nem sempre antes dela acontecer. Exato, que nem sempre corresponde à verdade. Ou seja, nem sempre a pessoa que nós estamos preocupados em transmitir a nossa decisão vai estar contra. Principalmente se sentir que nós estamos realmente conectados com essa decisão e que isso faz sentido para a nossa vida e para a nossa filosofia. Às vezes somos surpreendidos. Então a proposta é desafiarmos um pouco e comunicarmos de forma mais consciente as decisões que tomamos. Catarina, no seu caso, como é que o faz? Quando sente que as pessoas precisam de aprender a dizer não mais vezes? Nós em psicologia trabalhamos muito também através do roleplay, obviamente. Trabalhamos aqui o treino da assertividade, fazemos efetivamente em consulta treino da assertividade. O que é isso, treino da assertividade? É exatamente saber dizer não, ou seja, expressar a nossa opinião. Não tem que ser necessariamente saber dizer não, mas expressar a nossa opinião, saber o que podemos fazer, como é que podemos fazer, saber que temos direito a opinar, não é? Portanto, é um bocadinho este trabalho que é feito, depois também, eventualmente, o treino de autoestima, não é? Que normalmente também está aqui subjacente a esta nossa incapacidade, muitas vezes, para dizer não. E todas estas coisas vão sendo trabalhadas, não é? Normalmente, no meu caso, em consulta de psicologia, não é? Que é aquilo que eu faço, haverá aqui outras ferramentas, não é? E as pessoas autonomamente também podem trabalhar isto, não é? Desenvolver um bocadinho aqui as suas capacidades, as suas competências. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. É um sim para todos, estiveram todos muito bem. Muito obrigada por terem vindo. Bom, e agora vamos inaugurar uma nova rubrica no Sociedade Civil, que vai estar connosco ao longo das próximas segundas-feiras. Chama-se Isto é Comigo, e o que ela nos vai trazer é informação sobre uma base de dados que existe em Portugal e que nos vai mostrando aquilo que é o Portugal contemporâneo hoje em números. Vamos dedicar esta primeira rubrica, o Isto é Comigo, ao consumo intermédio. O que é isto do consumo intermédio? Consumo intermédio, o que será? Será o consumo médio de carne de vaca por mês? Será a média do gasóleo consumido por cada 100 km? Ou nenhuma destas opções? Não é nenhuma das opções indicadas. O consumo intermédio é aquele que inclui os bens e serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. É o caso de matérias-primas, pequenas ferramentas, despesas de viagens ou aquisição de serviços a fornecedores. Estamos perante um caso de consumo intermédio que gera desperdício em vez de utilidade se, por exemplo, num hospital, as luvas cirúrgicas destinadas ao pessoal médico e de enfermagem estiverem a ser usadas pelos serviços de limpeza. Será uma má utilização de bens intermédios. Isto é consigo porque é do consumo intermédio que falam os economistas, políticos e comentadores quando se referem às gorduras. Agora já sabe o que é o consumo intermédio. Para saber mais, vá a pordata.pt. A Fundação AMI tem em curso uma campanha para receber donativos através da declaração do IRS. É pedido que os cidadãos assinalem o quadro 9 do anexo H e nele coloquem o número da AMI para que o Estado entregue 0,5% do imposto já liquidado à instituição. Este gesto pode contribuir para uma refeição nos 15 centros de respostas sociais que a AMI tem espalhados por todo o país. O ano passado, a AMI serviu mais de 200 mil refeições e distribuiu perto de 350 toneladas de alimentos. Porque é preciso conhecer para melhor agir, foi lançada uma revista científica em Portugal sobre a educação para o desenvolvimento. Chama-se Sinergias e junta reflexões de investigadores nacionais e estrangeiros. Os interessados em saber mais sobre a revista podem consultar www.sinergiased.org.
Em 18 países da União Europeia está a ser implementado um jogo de mobilidade chamado A Serpente Papa-Léguas. Este projeto, que tem como objetivo incentivar a segurança nas viagens para a escola, seja a pé, de bicicleta ou nos transportes públicos. Municípios, escolas básicas do primeiro ciclo e outras organizações que estejam interessadas em aderir à campanha podem entrar em contacto com a Associação de Cidadãos Automobilizados. A Parques de Sintra está a recuperar a sala de estar indiana no Palácio de Monserrate. Prevê-se que a intervenção, que tem um investimento de 35 mil euros, termine em maio. Na sala de estar indiana destaca-se, nos estuques do teto, o florão central e, no que toca à decoração, fotografias da época permitem perceber que este espaço apresentava mobiliário de diversos estilos e origens, dos quais sobressaíam sofás de madeira e panos de caxemira da Índia. Também aqui se encontravam muitas porcelanas orientais com relevo para duas grandes talhas da China. Visita a Semana Santa de Braga. Toda a informação em www.semanasantabraga.com. Semana Santa já arrancou em Braga, arrancou no sábado. Hoje vamos saber um pouco mais sobre estas festividades que vão acontecer ao longo de toda a semana em Braga. Está comigo o cônego Jorge Coutinho, que é o presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga. Muito obrigada por estar connosco. Este é um momento alto das festas religiosas em Braga, é um momento alto também para a cidade, e as festas da Semana Santa, a Páscoa em Braga, traz sempre também muita gente, não é? Que se junta a estas solenidades durante esta semana. Qual é o significado essencial da Semana Santa? A Semana Santa tem um significado essencial, que a simbologia é comum a todas as Semanas Santas, digamos, de todo o mundo cristão, que é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Aquilo que, em termos mais resumidos, hoje também se chama o mistério pascal, que é o mistério da passagem da morte à vida, através do sofrimento, naturalmente, a que chamamos aqui paixão, a paixão de Cristo, não é? E este é o significado essencial, que depois se traduz em diversas maneiras, em diversos eventos, diversas cerimónias, ao longo de toda a semana, não é? E estas cerimónias têm características especiais, de alguma forma, em Braga ou não? Ou seguem muito aquilo que acontece noutros pontos? Ora bem, vamos distinguir vários planos. Temos que distinguir primeiro o plano religioso, depois o plano mais propriamente cultural. Sim. O cultural... E turístico até, não é? Sim, turístico. Tudo isso religioso e cultural, de tudo isso tem incidências turísticas. Claro. Chamam turistas. Mas, de facto, o cultural... essencialmente reduz-se aos concertos. Temos uma série de 6 concertos que vêm da Quaresma e terminam amanhã, na Terça-feira Santa. Sim. Com um grande concerto na Sé Catedral, por sinal pelo coro da Sé Catedral do Porto, que é com aberto orquestra e solistas. É aberto ao público? Que é aberto ao público. Há convidados com lugares reservados, porque há razões para haver algumas reservas, de facto, de lugares, mas o grande espaço da Catedral é aberto ao público. Todos os concertos são abertos ao público, nenhum deles é pago. Bem, esta é a parte cultural, são os concertos, são exposições. Este ano vão pelo menos em 17 exposições, e são às vezes espetáculos de rua e coisas deste género. Isto, prolongação da Quaresma, é mais propriamente da preparação e da ambientação, assim como a decoração da cidade, por exemplo, também, enfim, faz parte dessa decoração. A parte religiosa propriamente dita tem ainda, então, o plano litúrgico e o plano popular.
No plano litúrgico é o essencial, digamos, que é de facto igual àquilo que se faz em toda a parte no mundo, ao menos no mundo latino, onde vigora este rito romano, chamado romano, não é? Mas em Braga, mesmo aí, há algumas particularidades. Em algumas das celebrações ao longo da semana, há algumas particularidades que eu posso depois explicar. E depois, então, há o plano popular. No plano popular é que as diferenças são, de facto, maiores. São grandes em relação a outras Semanas Santas de Portugal, embora também haja algumas coisas comuns. São bastante grandes, a meu ver, em relação às Semanas Santas de Espanha, por exemplo, que são muito famosas, que sabemos que têm grande atração turística. Portanto, tem muita gente. Na prática, o que acontece em Braga nestas celebrações, não é? Muita gente tem. É evidente que nem todos os dias são iguais. A grande concentração faz-se nos últimos dias. Vai acontecer, portanto, se o tempo ajudar, esperamos que sim, na quinta, sexta, sábado e domingo. Muito bem. Aí, de facto, é grande enchente, chega a haver 100 mil espectadores, estimativa, naturalmente, mas 100 mil espectadores nas grandes procissões, que são as da quinta e da sexta-feira santas. Cónigo Jorge Coutinho, as celebrações começaram no sábado, não é? Hoje é segunda-feira. Quais são os momentos altos das celebrações, os momentos mais importantes desta celebração ao longo da semana? Podia considerar-se o dia de ontem, o domingo de Ramos, todo ele cheio, pronto, porque de manhã tem a bênção, a procissão de Ramos e a missa solene de Ramos, tudo isso é muito bonito. Depois da tarde tem uma das tais celebrações mais no plano popular, que é a procissão dos passos. Uma das que são bastante comuns por aí, noutras terras, com o sermão do encontro ao meio, mas, enfim, é sempre uma procissão grandiosa que percorre os passos de Cristo, os grandes passos no caminho da cruz. Aquilo se chama também a Via Sacra, mas não é uma Via Sacra propriamente, é uma procissão com figurantes, com as confrarias participantes, os anjinhos, enfim, os figurantes, com tudo isso que é próprio das procissões. É uma procissão, não é uma Via Sacra. Bem, mas momentos altos haverá, sobretudo, na quinta, sexta e sábado, e no domingo de Páscoa, a culminar com a missa solene do domingo de Páscoa. De facto, na quinta-feira santa há que pôr em relevo, na parte da manhã, a celebração, com celebração de todo o clero. É evidente que há sempre alguns que não aparecem, mas de facto são centenas, entre 2 e 3 centenas de padres vestidos de branco que enchem a catedral. É de facto um espetáculo bonito. E, portanto, é a celebração da chamada missa crismal e da bênção dos santos óleos, dos óleos que depois vão servir para os batizados e para a unção dos enfermos. E depois temos, ainda na quinta-feira santa, da parte de tarde, é muito comovente a semana do lavapés, o chamado Sermão do Mandato, que em Braga acaba por ser uma homilia, enfim, há anos para cá, a homilia do dia, preferida pelo arcebispo que preside, não é? Depois tem uma procissão final muito interessante, muito curiosa, no interior da catedral, pelas naves da catedral, e termina aí. Falamos da sexta-feira? Eu estou a falar, já não sei se saltei da manhã para a tarde. Da tarde é o lavapés. O lavapés, já me falou do lavapés. Já falei, não já? Já, sim, senhor. O lavapés é, de facto, a Eucaristia, que é da comemorativa da instituição, exatamente, da Eucaristia, da última ceia, portanto. Termina com uma procissão própria, adequada, que não vou explicar em que pormenor, porque de facto se calhar não temos tempo. Grande momento no plano litúrgico é a Sexta-feira Santa, mas já agora recuava à Quinta-feira Santa para... Daqui a bocado nós chegamos ao domingo, vamos ficar sem tempo. Na Quinta-feira Santa é muito importante à noite. Isto já no plano popular,
a procissão do Senhor Eixeoma, mais conhecida por procissão dos fogaréus. É dos farricocos, não é? É dos farricocos. Vão com aqueles trajes negros. E alguns deles vão, de facto, com os matacas a fazer aquela barulheira infernal, mas outros levam os fogaréus, que são muito populares, não é? Que chamam muita gente para ir ver estas... muita gente para ver estas imagens, exatamente. Porque são exóticas, são estranhas. Tem mistério, enfim, não é? Também, e atrai as pessoas. E depois, então, depois desta procissão, que é uma procissão, de facto, muito solene, muito rica. É que tem mais gente, não é? Provavelmente. É que tem mais gente, é esta e é da Sexta-feira Santa. Entre as duas é difícil. Para terminar, o que é que falta? Só temos tempo para dar conta aos espectadores de mais uma coisa, se me quiser dizer. Falta o domingo, não é? Falta o domingo de Páscoa. Que é o mais importante, o que é no domingo? É a vigília pascal do sábado para o domingo, não é? Muito bem. Que é sempre, enfim, em Braga também tem algo especial, que é a procissão da ressurreição, como muito termina. Isso é o tipo de Braga. No domingo, a missa solene do domingo de Páscoa. Terminamos com essa missa solene, não temos mais tempo. Cono Jorge Coutinho, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Semana Santa em Braga, não se esqueça, já começou, vai até ao próximo domingo. Já ouviu falar com certeza no movimento Do It Yourself? Faça você mesmo, ele está na moda outra vez e vamos trazê-lo ao próximo Sociedade Civil. Não perca, porque Sociedade Civil somos todos nós.